Olá, pessoa incrível, tudo bem? Vamos agora para o nosso terceiro passo do desafio dominando o emocional do dinheiro. E nesse terceiro passo, você vai precisar agora identificar quais são as suas emoções programadas. Melhor, vamos identificar quais são os seus medos aprendidos. Você sabe que um dos principais motivos das pessoas não conseguirem dominar o dinheiro, não conseguirem dominar o dinheiro para ganhar mais dinheiro, para conseguir fazer as coisas que trazem mais dinheiro, é o medo. O medo, se fosse se colocar num patamar, ele seria o principal hoje que faz as pessoas não conseguirem. No geral, as pessoas que não conseguem muito na vida, principalmente na vida financeira, são as pessoas que têm muito medo, ok? E hoje você vai aprender a estrutura do medo. O medo, ele tem uma estrutura, mas antes você vai precisar entender qual é o medo natural, o medo que faz parte e que a gente tem que ter, tá? Existem dois tipos, né? Os dois tipos de medos. O medo natural, que é o que a gente tem, que é natural da gente, que é necessário para a nossa vida, para a nossa proteção. E existe o outro medo, que é o medo programado, que é o medo que você aprendeu a ter, que é baseado em coisas que você acredita, que você modelou de alguém, que você aprendeu com alguém na sua infância ou durante sua vida, ou por algum trauma que aconteceu na sua vida, algum caso muito, né, alguma coisa muito forte que aconteceu na sua vida e você acabou tendo esse medo, criando esse medo de conseguir fazer as coisas que são necessárias para você alcançar o seu objetivo. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro você vai entender o que é o medo programado. Depois você vai identificar quais são os seus medos programados. Depois, no outro passo, você vai escrever o contrário desse medo programado. E no final, eu vou te ensinar uma técnica para você, literalmente, eliminar esse medo programado da sua vida. Ou diminuir ele ao ponto de ele se tornar insignificante. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é: medo aprendido é todo medo que você tem que não é para defender a sua vida. O medo natural é aquele medo que faz que você tem quando você sente medo para proteger a sua vida. Então imagine que você está parado na rua, em algum local, e aí vem um pitbull na sua direção correndo, babando, e em sua direção com aquela cara de mal dele. Qual a primeira reação que você vai ter? Parado você não vai ficar, você vai fazer o quê? Você vai correr, né? Claro que você vai correr, porque naturalmente o seu cérebro vai identificar aquilo ali como um perigo e vai criar química, ou seja, vai liberar uma química, vai liberar uma substância química do nosso cérebro natural para te preparar para fugir, para proteger a sua vida. Então, o medo natural, que a gente nasce com ele, é o medo que você nasce com ele naturalmente. Você aprendeu, você nasceu com ele, todos nós nascemos com esse medo natural, certo? E ele serviu para quê? Para proteger a sua vida. É o mesmo medo que ele é importante, por exemplo, para você não atravessar uma rua em uma avenida que está passando carros a 100 km, 120 km por hora, sem olhar para os lados, sem tomar cuidado. É esse mesmo medo que faz você não pular de um prédio, ou não andar em um prédio, ou você não andar em um prédio de 20 andares, andar na pontinha do prédio ali, sem nenhum tipo de equipamento de segurança. Isso é o medo natural para proteger a sua vida. E ele tem que ter, ele deve existir para poder proteger a sua vida. Agora, o que é o medo programado? O medo programado é toda vez que você usa o seu medo em coisas nas quais você não terá nenhum tipo de perigo. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de barata. Só que a barata é um inseto que ele não traz nenhum perigo físico, nem para a morte e nem para machucar uma pessoa. Mas o que acontece para uma pessoa ter medo de barata? Olha só, imagina a seguinte situação que você está parada, imagina você de 3 anos de idade, você ou uma criança de 3 anos de idade, brincando na sala de casa e vários adultos ao redor, lá conversando e você lá, uma criancinha brincando com seu brinquedinho. E aí, de repente, aparece o bichinho andando no meio da sala, uma barata. E aí os adultos se levantam, as mulheres se levantam correndo, gritando, meu Deus, uma barata. E aí os homens naquela agonia, aí, se tiver algum homem no meio, vai pegar uma sandália para matar a barata. E aquele desespero. E você, uma criancinha de 3 anos de idade, está vendo aquilo, olhando aquilo, assustado. E depois, daqui a pouco, você percebe que eles estão com medo de um bicho desse tamanho, preto, uma barata.
O que é que você acabou de aprender ali? O que aquela criança aprendeu naquele momento? Que aquele bicho é um bicho inofensivo ou que aquele bicho é um monstro? Que ele é um monstro, certo? Então o que acontece ali? Acabou-se, né, de instalar, acabaram de instalar ali na mente daquela criança uma emoção programada. Ela aprendeu a temer um bicho no qual os adultos têm medo, que são referência para ela, e ela acabou de aprender, bom, aquele bicho é perigoso. E ela vai ter aquela mesma reação. Ela criou uma crença. Qual é a crença dela? Barata é perigosa. Entendeu? A estrutura do medo dela é, primeiro a crença, barata é perigosa. Depois, medo. Eu tenho que fugir da barata porque barata é perigosa. Se a crença dela é barata é perigosa, o cérebro vai entender o quê? Vai liberar a química do medo. Opa, aquilo é perigoso, aquilo me machuca, aquilo pode me machucar. Então, libera o quê? Aquela química do medo. Lembra que lá o medo natural, a gente usa o medo natural para fugir, para proteger a nossa vida? É a mesma coisa, porque o nosso cérebro ele não sabe distinguir verdade de mentira. Se a crença estiver lá na sua mente, você vai agir exatamente da mesma forma que você agiria se fosse para proteger a sua vida. Então, por isso que é tão importante você entender quais são as emoções programadas, porque as emoções programadas fazem com que a gente deixe de fazer coisas importantes para a nossa vida ou tome atitudes e escolhas que são destruidoras para nossas vidas, exatamente porque a gente tem uma crença ali que faz a gente ter aquela emoção, que faz você ter um sentimento, e esse sentimento faz você ter um comportamento. Ou seja, o que é comportamento? Comportamento é atitude, é escolha, é decisão, é ação. Então você vai fazer alguma coisa. Não existe essa de você não fazer nada, você faz sim. Vou te dar um exemplo. Quando você não faz, você está agindo. Você está agindo. Quando você não faz alguma coisa, eu vou te dar um exemplo. Imagina que você tem medo de uma coisa. Você não faz aquilo, mas você vai lá e faz outras coisas. Então você não está deixando de fazer. Aí você, não quero fazer aquilo porque eu tenho muito medo. Aí você vai fazer o quê? Outras coisas que é mais fáceis, que você não tem medo. Então você não fica paralisado. Você só deixa de fazer aquilo que você tem medo. Ok? E agora o que você vai fazer? Medos programados são o quê? Tudo aquilo que você tem medo que atrapalha a sua vida financeira, que atrapalha a sua vida profissional, que atrapalha o seu crescimento. Então vamos lá. Vamos pegar coisas que são emoções programadas. Você vai começar a escrever, né, o que são para você emoções programadas. Eu vou dar um exemplo. Pessoas que se consideram tímidas. Elas têm medo de falar em público, elas têm medo de abordar pessoas desconhecidas, elas têm medo de falar com pessoas que elas não conhecem, elas têm medo de falar com pessoas para vender um produto, ou apresentar uma proposta de negócio, de produto, vender, até para falar sobre o trabalho dela também, às vezes tem timidez. Essa timidez é baseada em medo programado. E aí o que acontece? Quando a pessoa tem timidez, ela tem medo de quê? Eu tenho medo das pessoas me julgarem. Eu tenho medo de eu falar alguma coisa e dar errado. Eu tenho medo da pessoa não gostar de mim. Entendeu? Tem gente que pensa assim, se eu falar alguma coisa para a pessoa, a pessoa pode deixar de gostar de mim, ou ela pode me achar chata. Ela pode, se eu pedir alguma coisa, se eu mandar ela fazer alguma coisa, pode ser que ela me ache uma pessoa chata, uma pessoa que... Você entendeu? Então é um medo programado. A pessoa teme algo que não traz nenhum risco para a vida dela, mas ela acaba deixando de fazer uma coisa que seria importante para ela por conta do medo programado. Medo programado, vamos lá. Medo de falar em público, medo de vender o produto porque o produto pode ser mais caro, ou porque as pessoas vão achar caro. Medo de ser julgado por aparência, porque não fala bem, ou por algum motivo, né? Medo de ser julgado. Tem gente que tem medo de ter muito dinheiro e acontecer coisas ruins, ou as pessoas mais próximas dela se afastarem dela. Ela acredita, ou seja, porque ela acredita, né, em alguma coisa. Pode ser que ela acredite que pessoas ricas são vistas de forma negativa, e por essas pessoas ricas ser vistas de forma negativa, ela não quer virar rica para que as pessoas não se afastem da vida dela. Ela pode acreditar que ela não merece ganhar dinheiro, ela tem medo de ganhar muito dinheiro porque ela não é merecedora daquilo, e esse merecimento, e se ela ganhar dinheiro, ela vai estar, de alguma forma, né, sabotando alguma coisa, pode ser uma coisa inconsciente, enfim. Você vai colocar lá o que você tem medo. Então, identifica qual é o seu maior medo hoje. Qual é a coisa que você percebe que você deveria fazer, que você não faz, mas que se você fizesse, faria uma grande diferença na sua vida? Os seus resultados financeiros,
na sua vida profissional, no seu crescimento profissional, no seu negócio? O que você faria hoje que faria tanta diferença, mas que você não faz? Porque você tem receio, porque você tem insegurança. Tem gente que tem medo de investir o dinheiro em negócios. Tem gente que não quer investir o dinheiro no negócio porque tem medo de perder esse dinheiro e não dar certo. Tem gente que tem medo de investir no mercado de ações porque tem que perder dinheiro. O que é que você tem medo de fazer? Ok? E aí, a partir de agora, você vai escrever. Eu vou compartilhar com você aqui uma tela para você já começar, só para você ter uma noção de como vai ser o exercício para você começar para você identificar, né, os seus medos programados. Vamos lá. Então, vamos lá. Prática para identificar as emoções programadas. Só que aqui a gente vai identificar o quê? Eu quero identificar exatamente o quê? O medo, certo? Então aqui eu tenho um exemplo do medo programado, emoção programada, timidez. Qual é a real emoção que eu sinto ao ter timidez? Então, a primeira coisa que você vai responder, emoção programada, timidez. Por exemplo, qual é a real emoção que eu sinto? Medo do que as pessoas podem achar. Ou medo do que das pessoas rirem de mim, medo de errar, medo das pessoas não gostarem. Então, o medo programado, os medos programados principais para a pessoa ter timidez, que o medo que a timidez seria uma emoção programada master maior, né? São esses aqui. E aí você vai, depois disso aqui, você não vai... Esquece até isso aqui, tá? Eu quero que você fale o seguinte. Você vai identificar qual é a crença, certo? A crença é essa aqui, por exemplo. Ó. Meu maior medo é... O medo real é... A crença que as pessoas podem falar mal de mim. Então você acredita que as pessoas falam mal de você ou que as pessoas vão falar mal de você. Essa é uma crença. Você acredita que as pessoas vão falar mal de você. Então se você acredita nisso, o que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui e vai escrever como uma crença, tá? Então minha crença é que as pessoas vão falar mal de mim. Tem gente que tem medo de responsabilidade. Por quê? Porque ela acredita que se ela ganhar muito dinheiro, se ela abrir um negócio, o negócio ter sucesso, ou se ela tiver um negócio que cresça, ou se ela vender mais o produto dela, ela vai ter que lidar com responsabilidade. E aquilo vai dar muito trabalho para ela. E por ela acreditar que vai dar muito trabalho, ela tem o quê? Um medo de responsabilidade. Mas a base dela é o quê? A crença de que vai dar muito trabalho. Então você vai escrever lá que seu medo maior é eu acredito que eu vou ter muito trabalho. Essa é a crença. Você vai colocar ali, eu acredito que eu vou ter muito trabalho. Ok? Esse é um exemplo. Outro exemplo que eu posso dar para você aqui é a pessoa que ela tem medo de vender o produto dela, ela tem medo de abordar as pessoas para vender. Aí ela pode acreditar que ela abordar as pessoas podem achar ela chata. Se eu abordar as pessoas que não conheço, ela vai me achar chata. É uma crença. Ok? Então você vai escrever aí a crença baseada nesse medo, ou seja, que é a referência para esse medo. Lembra que eu expliquei que a pessoa que teve medo da barata, ela acredita que a barata é um bicho perigoso? Então, você vai colocar exatamente a sua crença que é inicial, ou seja, você tem a base do seu medo. A base do medo é essa crença, aquilo que você acredita. Porque se você não tivesse essa crença, você não teria medo disso que você tem medo. Porque o seu cérebro ele só vai liberar química emocional para te proteger se ele acreditar, se ele saber, ou seja, que se você tiver lá uma programação, que aquilo é uma coisa ruim, que aquilo pode de alguma forma te machucar, entendeu? Então coloca lá exatamente isso. A crença é isso, isso e isso, certo? Vou dar outro exemplo aqui de emoção programada. De um medo programado. A pessoa ela tem medo de falhar e as pessoas falarem mal dela, medo de errar, de dar errado e as pessoas pensarem mal dela, a família passa a pensar mal dela, as pessoas julgarem ela por conta disso. Ou a pessoa tem medo de perder o dinheiro, medo de perder o dinheiro se fizer investimento, se colocar o dinheiro em algum investimento, se comprar produtos para revender, tem medo de não conseguir vender. Será que eu vou conseguir vender? Eu acredito que eu não vou conseguir vender, eu não tenho... Ou seja, medos, certo? Então vamos lá. Primeiro passo, vai escrever qual é a sua emoção programada principal. Depois você vai botar o quê? Qual é a real emoção que eu sinto, certo? Qual a real emoção que eu sinto? Então, medo de alguma coisa. Depois você vai colocar a sua crença, né? Ou seja, a base. Eu coloquei como o meu maior medo aqui mas você vai colocar como uma crença, tá? Então, por exemplo, essa aqui eu acredito que as pessoas irão falar mal de mim.
tá bom? E depois você vai escrever a frase ao contrário. Qual é a frase ao contrário? Por exemplo aqui, as pessoas sempre me enxergam como uma pessoa boa e maravilhosa. Ou, as pessoas sempre falam bem de mim. Você só vai escrever, não importa se você acredita ou você não acredita nisso, tá? Lembre muito bem aqui que é uma programação. E essa programação ela vai resistir para continuar aí na sua mente. Mas se você quer mudar, o que você vai fazer? Você vai escrever o contrário dela. É exatamente o contrário dela. E aí você vai depois escrever uma pergunta positiva. Por que as pessoas sempre me veem como uma pessoa boa e isso é tão maravilhoso? É uma pergunta positiva. O que é uma pergunta positiva? Ela é como se você estivesse afirmando algo, só que perguntando por que você já está perguntando isso. Porque você já tem certeza que aquilo é real. Por exemplo, nossa, por que eu sou tão feliz? Nossa, por que eu amo tanto a minha filha? Por que eu amo tanto a minha esposa? Por que eu amo tanto meu esposo? Por que eu gosto tanto de dormir? Por que eu gosto tanto de comer? Quando você pergunta essas coisas, você não precisa ficar procurando resposta. É uma coisa que você já está afirmando que você gosta. Só que você vai fazer isso através de pergunta. Por quê? Porque isso vai direto para o seu subconsciente. Tem muito mais força do que uma afirmação. Tá ok? E porque a afirmação ela não quebra o senso crítico. Essa aqui ela quebra o senso crítico. Então, seu maior medo é o quê? Então, primeiro você vai responder aqui, ó. Seu maior medo é o quê? O maior medo é, beleza? Depois, frase contrária do seu medo. Qual a crença dele? Primeiro, depois qual a frase contrária e depois uma pergunta positiva, certo? Depois de fazer essa parte, aí vamos para a técnica que você vai utilizar para mudar, para reprogramar essa crença, mudar essa crença para que você não tenha mais esse medo programado. Tá bom? Vamos lá.